Olá pessoal, tudo bem? Bom, vocês já me conhecem, meu nome é Rodrigo, sempre estou pregando aí na nossa plataforma do GAC, mas hoje nós estamos com uma proposta totalmente diferente. Hoje a gente quer apresentar uma série aí sobre testemunhos e quem está iniciando hoje é o Diogo, ele é presbítero, líder de louvor, ele também é um dos fundadores ou o fundador do GAC. Então, você que está inscrito na nossa página, tanto no Facebook ou no YouTube, é bom você conhecer quem criou, quem teve a ideia, qual é a visão do GAC, né? Diogo, essa série nós queríamos falar um pouco sobre o seu testemunho relacionado ao que você passou, né? Para quem não conhece, o Diogo é meu primo também. Então, a gente está um pouco aqui na família aqui. Mas, antes de nós entrarmos no seu testemunho, gostaria que você falasse um pouco da sua conversão, como que você conheceu Jesus, como é que você entrou no reino de Deus. Conta um pouquinho para a gente aí do começo. Bem, pessoal, boa noite. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui no Testemunho em Minha Casa e bater esse papo com o Rodrigo também, que é uma grande bênção do Senhor também, né, que é um presbítero, e acho que vai ser muito bom esse bate-papo aí. E agradecer a todos que estão acompanhando a gente também pelo YouTube ou pelo Facebook, né? Queria agradecer a cada um de vocês aí e sejam bem-vindos nessa nova série aí. Bom, Diogo, começando, vamos começar do início, né? Como é que foi a sua conversão? Quando exatamente, em que ano que foi? Você está com 32 anos? 33. 33 anos. Você tem quanto tempo assim de evangelho? Quando você conheceu a Jesus? Conta um pouquinho pra gente. Bacana, vamos lá. Então, minha conversão foi engraçada, né? Eu não conhecia a Cristo, não conhecia a palavra, né? Dizendo num português mais fácil. E quando eu estava com de 11 para 12 anos, né, eu fui convidado pela minha tia, que é a tia Elza, uma grande bênção do Senhor também, que é evangelista. E ela já frequentava um culto na casa do pastor, né? De um pastor, e ali ela ia, acho que às terça-feira, numa terça tarde, eu estava na rua, eu lembro que era na adolescência, soltando pipa, né, brincando ali com a molecada, ela me convidou para ir num culto. Né, eu até brinquei, falei, tia, eu até vou, mas já está quase no horário, não tomei banho, estou todo sujo, né, Isso com brincando 12 aqui. anos. Com Isso 12 para anos. 11 para 12 anos, né? E ela falou, não, mas não tem problema, vamos lá, você vai gostar, tem bastante pré-adolescente, né, você vai gostar tal. Aí me convenceu, e eu fui. Aí eu fui, primeiro dia, todo sem graça, né? Sujo. Mas É fui. que geralmente quando a gente é criança, a gente, por exemplo, 12 anos, a gente está falando de quê? 96, 97 o ano, né? Então naquela época a gente brincava na rua, se sujava, né? Sim, sim. E geralmente banho era o menos importante, né? Era, então. Aí eu fui para casa, dei um tapa lá, um talento, coloquei uma calça e fui. Sim. Chegou lá, a gente assistiu o culto, era na garagem, o culto era realizado na garagem, e era o pastor e a pastora que ministrava. E aquele dia eu senti algo diferente, né? Eu senti assim um ambiente muito gostoso, o pessoal ali cantando. Depois terminou e teve um lanche aí que eu gostei mais ainda. Geralmente vai pro lanche, Teve um né? cafezinho no final. Eu falei, nossa, que gostoso, né? E tinha também os adolescentes que ficavam no quarto dessa casa, né? Como fosse uma escolinha infantil hoje. Sim. E ali eram ministrados. Então eu gostei desde o primeiro dia que eu fui e comecei aí então às terça-feira. Mas isso foi assim, de imediato você sentiu isso, porque imagina que foi uma curiosidade primeiro, né? E aí você foi sentindo a vontade de ir, porque se a gente for fazer, só para a gente estressar um pouquinho esse assunto, conversar, abrir Sim. aqui, geralmente quando a gente convida os jovens de hoje para ir para a igreja com 12, 13 anos, eles têm uma visão totalmente contrária, que era fechado. Quando Sim. você entrou, se foi bem recebido? Teve algum tipo de... Você falou assim, não, isso não é para mim, algumas regras? Não, então, eu não tive nenhum pensamento desse jeito, assim, pensando, né, não é para mim. Porque, assim, eu não conhecia o Evangelho. Quando ela falou de Jesus, eu não conhecia quem era Jesus para mim. Eu conhecia de uma outra forma, né? Porque a gente seguia
uma outra religião. Então, assim, eu não sabia realmente quem era Jesus. Ela falou, vamos lá. Eu fui para conhecer mesmo esse culto que ela falou, né? Chegando lá, eu senti um ambiente diferente, mesmo não entendendo, né? A palavra ali, e comecei a frequentar as terça-feiras com ela. Comecei a ir com ela aos cultos, e ali eu fui entendendo realmente a palavra, fui aprendendo a palavra. As pessoas, os irmãos tinham paciência de ensinar, o próprio pastor e a própria pastora. Então, isso foi importante para mim. E a partir dali foi começando a minha caminhada, né, cristã em Jesus. Certo. E aí você nesse início assim, você oscilava ou você não oscilava? Você sempre seguiu e continuou desde do primeiro dia? Assim, como tudo é no começo, a gente sempre dá aquela oscilada, né? Como a gente não conhece ainda bem, eu não conhecia bem realmente quem era, como funcionava os princípios da palavra de Deus, a gente oscilava. Tinha vezes que dava aquele desânimo de não querer ir, porque na época a gente ia a pé, né? Sim. E era um pouquinho distante da nossa casa, então tinha dia que eu estava brincando na rua, aí dava a hora do culto, eu estava brincando com a molecada, com o pessoal, então eu não queria ir. E quando você, por exemplo, assim, você se converteu, né? Uhum. Como é que foi a reação dos seus amigos? Houve um afastamento? Alguns perguntaram por quê? Você tinha alguma amizade que acabou sendo interrompida? Conta como é que os seus amigos que você convivia recebeu essa notícia que você havia se convertido. Na verdade é meio estranho também para eles, né? Hoje, compreendendo a minha visão, quando eu me converti, meio que, agora você é crente, né? Agora você não vai poder fazer mais isso, fazer mais aquilo. E a gente no começo fica meio pensando, pô, agora será que vai ser assim mesmo? Vou poder fazer mais isso, mais aquilo? Mas quando você vai entendendo a palavra de Deus, Sim. Você vai compreendendo o que o Senhor quer para a sua vida, é naturalmente que você vai tomando outro rumo, né? E as amizades que eram para ficar, ficaram. Claro, alguns, né, sempre se afastam, porque às vezes também não quer participar daquilo que você está participando, não é? Sim. Então a gente acabou tendo alguns que se afastou, mas hoje a gente se conversa normalmente, cumprimenta normalmente, sem problema nenhum, entendeu? Mas eu imagino assim que você também ganhou novos amigos também em Cristo, né? E aí a gente vai avançando um pouquinho no tempo e eu sei que você teve uma banda, né? Eu sei que depois da conversão, eu só não consigo saber, você teve uma banda depois que se batizou ou vamos voltar antes disso, só para você entender a história dele. Quando exatamente você se batizou? Vamos lá, então eu me batizei, foi 13 para 14 anos, 14 anos, né? Você se converteu com 12 Converti batizou... com 12, e 14 aí já com batizou. 14 tinha me decidido, batizei, 13 para 14 anos. E ali naquele primeiro amor, aquela primeira paixão, não trabalhava, então tinha mais tempo para se dedicar à obra, se dedicar à igreja, aquilo que eu queria, porque eu amava louvor, né? Amava tocar. E então a gente, na verdade, os jovens se reuniu. Foi engraçada a história, porque a gente se reuniu e falou, vamos fazer uma banda. Na verdade, não foi uma banda, foi um ministério de louvor. Era 14 jovens. Era um coral, então. Era um coral, Era né, um praticamente. coral. Né? Tinha Sim. 14 jovens, era um grupo de louvor. Sim, sim. Parecia um diante do trono. Né? O sonho era chegar o sonho, né? Era o sonho, era né? chegar no dia. Aí era 14, foi peneirando, foi passando o tempo, foi saindo o pessoal, foi saindo, ficou só 5 componentes, né? Sim. E esses 5 componentes a gente ficou anos juntos, começou a ensaiar, e a gente saía para tocar em algumas igrejas, né? O nome da banda antigamente era Banda Judá, a gente não tinha legalizado o nome da banda. Sim, hoje já deve ter. A gente não tinha conhecimento, não Sim, tinha sim. ideia, então a gente colocou o nome e vamos embora, né? Mas tinha vontade, tinha o desejo de Tinha um inovar. desejo, tinha vontade, né? Então a gente se reuniu, era 5 componentes, era eu, o Emerson, a Karen, o Tiago e o Rodrigo, né? Sim. A gente era em 5, então a gente rodou aí, o Rodrigo começou a fazer a composição própria, né, das músicas da banda. O Rodrigo, que hoje é pastor. Que né? hoje é pastor Hoje também é pastor. no ministério. Ele começou a fazer as composições da banda e a gente tocava as músicas que ele fazia. Depois de uns anos, o Rodrigo também decidiu sair, né? Continuar a vida dele, a banda continuou, aí é onde eu assumi as composições. Eu fazia as composições da banda e a gente começou a tocar as nossas composições. Mas na banda você tocava, cantava e qual instrumento você tocava? E é um passo antes disso que é bem interessante, irmãos.
o instrumento que você tocava, como é que foi o seu aprendizado? Assim? Como é que surgiu? Você foi sempre autodidata? Porque eu lembro que você aprendia as coisas assim, sozinho, né? Conta um pouquinho pra gente. Assim, então, na verdade eu fui autodidata no começo, né? Foi como muita gente faz, você pega uma revistinha aqui, pega um vídeo ali, pega alguém que manja mais um pouquinho, você vai compartilhando conhecimento, né? Ele vai compartilhando o conhecimento com você e você vai se dedicando. Então foi assim no começo. E eu só não tocava guitarra, né? Então eu já fiz o baixo, a gente fazia teclado, então meu irmão tocava gaita. Muito engraçado. Essa é nova, gaita. Meu, era muito engraçado, porque assim, a gente ia ensaiar, a gente era tudo doido, cara, jovem, né, meu? A gente é tudo doido, não tem jeito. Sim, é umas sim. coisas que a gente fazia. Mas assim, falando em gaita, eu imagino vocês fazendo barulho e o vizinho reclamando. Não, Assim, então, o que era engraçado é que a gente, na época, tinha o pai de uma colega nossa, que hoje é falecido, né? E ele, de vez em quando, visitava a igreja lá no horário do ensaio, e ele sempre falava pra gente: vocês têm que abaixar os instrumentos, né? Os instrumentos não podem ser mais alto que a voz tem que aparecer. Sim. E a gente jovem, tipo, né? Tipo, né? Sim. A gente não ouvia muito. Sim. Então, com o tempo, a gente foi amadurecendo e cada um foi tomando o seu lugar na banda, né? O Thiago foi pro baixo, o Hermes foi pra bateria, eu fiquei na guitarra, a Cara tocava percussão também na época, né? Quanto tempo de banda teve? De banda mesmo, de banda ajudar? De banda ajudar, agora você me pegou assim exatamente, mas a gente ficou, eu tô com 33, a gente ficou aí acho que mais de 10 anos. Mais de 10 anos. É, mais de 10 anos junto, cara, porque começamos com 15 por aí, 15, 16. Nós estamos falando de que 2005, 2006 você tinha banda? Foi. Não, que era na época do auge da Oficina G3, tinha o Resgate. Isso. Eu lembro que era bem diferente hoje, né? Porque hoje a gente tem vários assim, ministérios de adoração, a gente tem worship hoje, que é uma tendência hoje, né? Hoje mudou, né? Bem diferente daquela época, irmãos. Porque se a gente for fazer um paralelo aqui, naquela época, as letras eram bem mais trabalhadas, né? A Oficina G3 estava no auge. A inspiração de vocês era mais baseada em, por exemplo, bandas igual Oficina G3, Resgate, ou era mais como o ministério, como na época era o Diante do Trono? Como era a inspiração? A gente teve várias fases, né? Eu costumo dizer, a gente teve várias fases. A gente se baseou primeiramente no Oficina G3 e na banda Resgate, que era a nossa praia, né? Um rock, um pop rock. E ali a gente fazia até covers da música dessas bandas. E depois, com o tempo, a gente, como tudo muda, as fases, veio Diante do Trono também. E a gente começou a se basear também no Diante do Trono, algumas composições. Mas a nossa base mesmo era o Oficina, G3 e o Resgate. Tinha outras bandas, né, também de referência, mas essas duas eram as principais. Também tinha o Cats Barnett, também na época era muito bom também. Então, a gente se espelhava nessa época. Então, foi muito bom, cara, muito bacana. Hoje a gente vê os frutos desse trabalho, né? Creio que foi um trabalho de Deus, trabalhar de Deus nas nossas vidas, e cada um tomou o seu rumo, mas não desistiu do seu ministério, né? Hoje todos, a maioria são presbíteros e tocam, entendeu? Cada um está no seu ministério ali, na sua área, e estão dando continuidade ao trabalho da obra. Isso é importante. Legal. Diogo, entrando agora no testemunho. Conta um pouquinho do seu testemunho sobre o que Deus fez, né? Para quem não sabe, irmãos, o Diogo, o presbítero Diogo, ele teve um problema muito sério de saúde, mas eu não vou contar, deixa ele contar para saber como é que se aconteceu essas coisas, né? Então, é interessante esse testemunho, porque é um testemunho de milagre que Deus fez na nossa vida, na minha vida, né? Falo nossa vida pela nossa família. Foi aos 14 anos, a gente foi para a praia, e quando eu já voltei com dor de cabeça, dor na nuca, e eu lembro que nesse dia que eu estava com muita dor, era um domingo, e minha mãe estava se arrumando para ir para a igreja. Eu falei: mãe, hoje eu não vou porque eu não estou aguentando, a cabeça está explodindo e minha nuca está pesada.
E ela falou, não, tudo bem, filho, então fica em casa, vou te dar o remédio, né, para dor de cabeça, você fica, quando a gente voltar, a gente vai no médico, se continuar. Eu lembro até dessa época que, assim, eu e o Diogo sempre fomos muito ligados, né? Tipo, como primos. Sim. E, assim, nós soltávamos pipa, né? Brincávamos muito. E eu lembro que quando nós voltamos da praia, você teve esse início dessa dor de cabeça. E eu chamava ele para brincar, ô Diogo, vamos soltar um pipa, vamos brincar. E ele, cara, eu não tô conseguindo ficar em pé, eu tô com muita dor de cabeça e deitado. E ali já começou a surgir uma preocupação na família, né? Foi, então, aí nesse domingo, ela foi para a igreja e eu senti minha cabeça explodindo, a nuca pesada, e eu senti meus olhos fechando, eu até falei, nossa, acho que eu tô morrendo, né? Porque tava sem força e a dor aumentou. Minha mãe já tinha saído para ir para a igreja, e ali, quando eu fechei os olhos, ela me contando que quando voltou já estava em coma, né? Tinha entrado em coma já, eles chegaram, tentaram me acordar, achou que era brincadeira, até meu irmão fez cosquinha no meu pé, mas viu que era sério. Me levou para o chuveiro, deu um banho gelado, porque ele falou que estava muito quente, né? Estava com uma febre muito alta, e viram que não era brincadeira e me socorreram para o hospital. Chegando no hospital, fizeram os exames e fui diagnosticado com meningite bacteriana. E ali eu estava em coma, né? Literalmente fiquei em Você coma. entrou já em coma. Já entrei em coma, já me entubaram, acho que me entubaram, ou ia me entubar, né? E naquela noite, naquela semana, então o pessoal orando por mim, né? Minha mãe contando que estava orando por mim. E na sexta-feira, o pastor ligou para minha mãe e falou que Deus faria o milagre, né? Que naquele culto ele ia levantar a igreja no clamor, ia orar pela minha vida e Deus ia intervir. Sim. E, enfim, ela ficou em casa, né? E lá eles levantaram um clamor na igreja, né? Eu lembro desse clamor muito caro, muito claro na minha mente, porque você já estava, acho que uns 5 dias, uma semana, Quase uma semana. já no Hospital Campo Limpo, na época. Foi. E eu estava nesse culto, foi numa sexta-feira. Na sexta-feira. E eu tinha, acho que 12, 15, 14 anos, não lembro direito. E aí eu estava nesse culto, irmãos. E quando eu estava nesse culto, eu lembro que o pastor José foi até acho que no final de um culto, ele falou, irmãos, agora nós vamos clamar. E aí houve um mover de Deus, irmãos. Pensa num mover de Deus tão diferente, que a glória do Senhor desceu. E a gente começou, os irmãos orando em língua e todo mundo clamando com os olhos fechados. E o que foi interessante, Diogo, é que a igreja estava unida nesse clamor, né? E o pastor orando, nós oramos um bom tempo, acho que foi uns 20, 25 minutos, assim, não lembro, mas imagino que deva ser desse tempo. E ali ele não disse nada, mas ali nós saímos com a certeza da sua cura, né? Mas ele continuou contando. Então, aí minha mãe relatando que, como você acabou de relatar, no culto de sexta-feira levantou um clamor, e nessa mesma sexta-feira o Senhor me ressuscitou, me acordou, né? Porque diz ela que o médico falou que eu estava com 4% de chance de vida, então praticamente estava morto. 4%. Praticamente estava morto. Tá bom. E nesse dia, nessa noite, o Senhor me levantou, e eu lembro, quando eu me levantei, eu acordei, eu perguntei o que eu estou fazendo aqui. Eu disse, isso eu lembro. Sim. Que eu comecei a puxar, acho que os eletrodos estavam no meu peito, aí me seguraram, eu lembro dessa parte. Depois me levaram para um outro lugar. Mas tinha mais pessoas com você com o mesmo tipo de... Tinha, minha mãe relatou lá que tinha mais crianças na época, estava com a meningite bacteriana, e ela contou que também naquela semana seguinte as pessoas que estavam com meningite morreram, né, as crianças, né? Sim. E no setor eu fiquei vivo, né? Ela me relatou e falou que o médico falou, realmente eu fui um milagre de Deus, que se eu sobrevivesse eu ficaria com sequelas, né? Ele falou para ela. E hoje você não tem nenhum. E hoje, graças a Deus, nenhuma sequelas. Estou bem forte, firme e forte com Deus. E quando você saiu desse testemunho, que a gente está contando assim bem rápido por causa do tempo, né? Sim. Mas depois você refletiu, Diogo, você falou assim, você sentiu o chamado de Deus? O que você sentiu depois de sair? Porque geralmente quando a gente tem uma experiência desse tipo, a gente para pensar e fala assim, peraí, Deus tem alguma coisa. Tem alguma coisa aqui, eu preciso parar, eu preciso
atender ao meu chamado. E como é que foi isso depois que você passou por tudo isso? Como é que foi? Não, eu creio, até antes mesmo de sair do hospital, eu compartilho com algumas pessoas que eu tive uma experiência também com Deus, né? E depois que eu fui para o quarto, eu ouvia, parecia que um coral, mas era um coral muito diferente, que cantava aleluia, hosanas, aleluia. E eu lembro que eu falei para minha mãe, falei, mãe, tem um carro aí na frente que está cantando aleluia, hosanas, pelo amor de Deus, pede, Você falou pede, pra sua mãe? falei, pede para baixar o Olha, som. E ela falou, mas não tem ninguém tocando música. Eu falei, eu tô ouvindo aqui alguma coisa, tô ouvindo aleluia, hosanas, aleluia, hosanas. você ouvia nítido. Via nítido, umas vozes assim que não dá para descrever. Sim, Aí depois eu fui entender que era algo sobrenatural. Aí eu parei de falar para as pessoas, compartilhei com a minha mãe e com mais uma pessoa. Falei, vou parar que vocês vão falar que eu sou louco, né? sim, Vão achar sim, que eu tô louco. Aí eu peguei, não falei mais com ninguém. E à noite eu ouvia também esse coral cantando, hosanas, aleluia, aleluia, aleluia. E ali eu percebi que o Senhor estava comigo. Então, a partir daquele momento eu vi que Deus tinha algo na minha vida. Eu falei, Senhor, então a minha vida é tua. Faça da forma que o Senhor quiser. Eu quero viver para a tua glória. E dali para frente, eu vejo todos os dias Deus trabalhando na minha vida. Glória a Deus. E aí, depois que você passou por tudo isso, né, consequentemente houve várias outras lutas, mas Sim. em todas acredito e tenho certeza que o Senhor te ajudou e te deu a vitória, né? Mas assim, depois você virou presbítero, né? Depois de um certo tempo, né? Como é que foi assim essa responsabilidade? Porque quando a gente vê a sua história de vidas, a gente está falando aqui 12 anos convertido, né? 14 batizado, com menos de 20 já tem um testemunho de vida, 4%, e com 33 já é presbítero. Qual é a responsabilidade? Eu sei que você também é líder de jovens, né? O que você tenta passar para os jovens com essa experiência que Deus deu para você? Eu quero dizer para vocês, que estão escutando, jovens, que é importante respeitar os processos e manter a fidelidade. A fidelidade é o segredo, a chave do sucesso para qualquer área da sua vida, né? Seja espiritual, seja na sua vida cotidiana, respeitar os processos e ser fiel a quem te chamou. Porque eu estou na igreja desde a da minha adolescência. Então, desde a minha adolescência, eu respeitei os processos e sempre fui fiel aos meus líderes, né? Sim. Sempre me mantive ali respeitando, sempre mantive fazendo o que me mandavam, né, na época. E para você ver que a igreja, a gente não é assalariado, a gente não recebe. Aliás, eu trabalho e também contribuo com a igreja. Então, mas quando você compreende a palavra de Deus e entende e se põe nessa posição de servo, eu creio que Deus vai acrescentando na sua vida. Você vai crescendo na graça, você vai crescendo no conhecimento, na estatura. E eu creio que essa fidelidade, essa busca de conhecimento da palavra, os trabalhos que a gente fazia, até você fazer com a gente também faz, de implantar células nas casas, visitar as pessoas, e por muitos anos a gente fez isso. Lavar banheiro de igreja, que isso é importante, não é porque eu sou presbítero, não posso lavar um banheiro. Sim, eu tenho que lavar, eu devo lavar uma cadeira, ajudar os meus irmãos. Então, acho que se você se manter nessa posição, eu acho que naturalmente você vai crescendo, subindo. Então, a lição que eu deixo para aqueles que estão me escutando, nos escutando, é respeitar os processos e ser fiel a quem te chamou e ser fiel à pessoa que está na liderança, que está à sua frente. Eu acho que você foi perfeito nessa definição de respeitar os processos, né, Diogo? Porque quando a gente vê as pessoas lá fora, a gente vê que essas pessoas elas têm uma ansiedade de conquista, né? E quando você fala de processo, eu vejo que você realmente, irmãos, o Diogo, ele viveu isso sobre a vida dele. Porque a gente está falando que 12 anos convertido, né? Sim. Todo esse processo que a gente conversou um pouquinho aqui. E a gente também percebe, irmãos, por exemplo, hoje você é pai, né? Então, se a gente for falar aqui, é o último processo. Então, se respeitou, o Senhor deu uma esposa, a Verônica, né? No momento certo, o casamento, uma bênção, foi tudo proporcional, mas foi tudo debaixo também de um esforço, também de um, vamos dizer assim,
de uma disciplina na palavra de Deus, de uma busca do Espírito Santo, né, Diogo? Eu gostaria que você falasse também, agora nesse finalzinho que nós estamos falando, essa última etapa, né, que eu imagino que o Senhor ainda tem mais processos, mais conquistas para você, mas desse processo dessa etapa que você está vivendo de ser pai agora, como é que é ser pai? Foi uma das melhores coisas, uma das não, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi ser pai. Ser pai, eu acho que é algo divino, eu acho que é algo que Deus deixou para o ser humano, ser pai, ser mãe, que é o nosso último estágio, né? Sim. Acredito nesse sentido de realização. É algo assim surreal, porque você vai aprendendo com o seu filho e vai aprendendo também coisas assim tremendo, como o amor do pai ele se transforma. Porque quando você não é pai, tipo, você não tem aquela coisa, com quem você vai ter sua esposa, lógico, você vai amar ela, mas é aquele amor de marido e mulher. Agora, quando você tem um filho, uma filha, o amor é diferente, né? Um amor assim, não que você não ama sua esposa, não estou falando nesse sentido. Eu falo que o amor muda totalmente o sentimento, né, dentro de você. Há uma transformação e você consegue entender que o amor do Pai de Deus para conosco. Você começa a correlacionar as coisas, né? Caramba, esse amor que eu sinto pro meu filho, esse cuidado que eu tenho por ele hoje, é o cuidado que Deus tem por nós. Então, é um sentimento que quem é pai, quem é mãe, é totalmente diferente. Eu creio que quando você for também, você vai ver que é algo tremendo, maravilhoso. Então, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi o João vir, né? João Felipe. Eu chamo ele de fofinho. Eu apelido ele, irmão, de bolinho de carne. Bolinho de carne, Ele né? é muito fofinho. Ele é uma benção. Diogo, eu sei que nós antecipamos esse final, mas também eu sei que você trabalha com jovens, está na liderança dos jovens, mais ou menos, acho que uns 10 anos, né? Ou até mais, né? E você criou o GAC, né? Conta um pouquinho o que é o GAC, qual é a visão do GAC, o que você imagina, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Legal. O GAC surgiu há mais ou menos 11, tá para 11 anos, 12 anos. Surgiu na época do início da nossa igreja local, né? A gente estava ainda até com os nossos amigos, com a Kelly, com o Valdemar, que estava na liderança dos jovens da outra igreja, que também faz parte do nosso ministério. E a gente reuniu, então, todo o grupo para a gente criar um nome, um grupo para os nossos jovens, né? Sim. Como as igrejas têm costume de ter um nome para os jovens, a gente também tentou criar isso na nossa igreja. E a gente criou o GAC, que é a Geração Adoradora de Cristo, que tem a visão de discipular os jovens através da palavra de Deus. Né? Antes da pandemia, a gente estava fazendo discipulado fora, discipulando jovens em vários locais fora, para que eles tivessem uma visão 360 graus, que ele poderia ser da mesma forma que ele é na igreja, ser naquele local. Né? Então, a visão do GAC é discipular os jovens, trazer esperança para esses jovens e trazer luz, né? Luz na palavra de Deus, para que eles haja uma transformação dentro deles. Então, eu creio que nós estamos alcançando esse objetivo, porque há bastante jovens que estão sendo transformados, estão sendo renovados por essa visão que nós colocamos com os jovens. E é um trabalho também específico com eles. Porque quando você vai assistir um culto, a linguagem é diferente, né? Sim. Geralmente quem prega, a gente usa aquele linguajar mais... eu falo crentinês, né? Então, ou um linguajar mais difícil. Sim. Então, para que eles, às vezes, não compreendem muito. Então, quando você tem um trabalho separado com eles, fala de uma forma mais, né, de igual para igual, eles compreendem melhor a palavra de Deus. Tem que ser uma linguagem diferente mesmo, né? Eu já fui jovem, eu sou jovem ainda, né, Diogo? Mas no início é necessário uma linguagem diferente. Eu sei que você vai ser vitorioso também em passar tudo aquilo que o Senhor quer através dessa linguagem para os jovens aí. Sim, e é tão, te cortando um pouquinho, é tão importante que a linguagem funciona tanto, que o trabalho funciona, que nós estamos tendo novos jovens, estão se destacando, e eu creio que esses jovens, logo, eles vão assumindo o trabalho. Vai então, fazendo discípulos. A gente vai fazendo discípulos, a gente vai trabalhando em outras coisas, a gente vai crescendo e vai passando para outras áreas, fica mais velho e vai pondo jovens. Claro que a gente é novo ainda, tem muita linha para queimar, eu creio, né? Sim. Mas o que é interessante é que a gente vai fazendo discípulo, vai ensinando eles, né? À luz da palavra de Deus, que é possível você ser cristão, você não precisa colocar uma capa, né? De ir para a igreja de um jeito e você na sua vida diária ser de outro.
Então, é essa a nossa visão. Legal, Diogo. Diogo, legal. Obrigado pelo seu esclarecimento aí. Eu acho que os irmãos conheceram mais um pouquinho, não só de quem está aqui pregando. O Diogo muitas vezes está pregando também nas plataformas aqui, tanto no YouTube quanto no Facebook. Fazer então, propaganda, né? Amanhã estarei pregando, né? Amanhã é domingo, dia 3, né? Dia 3. Dia 2, nós estamos gravando dia 2, dia 3 ele vai estar pregando amanhã. Uhum. Então é legal conhecer. Mas antes da gente finalizar essa entrevista, eu queria fazer um bate-bola com você. Eu vou falar algumas coisas e eu gostaria que você respondesse o que viesse na sua cabeça. Entendeu? Então, se eu falasse, por exemplo, frio, horrível, entendeu? A palavra que eu falasse, você... Só para a gente encerrar aqui, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Preparado? Vamos lá. Vamos lá. Política. Política, eu vejo hoje meio caótico. Caótico. Futebol. Corinthians, logo, minha paixão, né? Família. Família é meu tudo, minha esposa, meu filho, minha mãe, minha família em geral. Louvor. Louvor, guitarra. Sem a guitarra não tem como, né? É o meu xodó. GAC, jovens, geração, renovação, transformação, uma nova visão. Glória a Deus. E por último, sonho. Sonho, claro, a gente sonha sempre de um país mais igualitário, um país que todos tenham direito, tenham voz. Sim. E um sonho também de ver essa nação se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Beleza. Diogo, muito obrigado por você ter respondido a nossa pergunta. Irmãos, isso é um vídeo que nós vamos gravar mais frequentemente. Eu acho que foi muito gostoso, muito proveitoso. E existem pessoas aqui do nosso ministério com outros testemunhos, irmãos, muito grandiosos, assim como foi o do nosso irmão aqui. Então, fique ligado no GAC. Você que não curtiu, curta as nossas páginas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Mande suas perguntas também. Se você tiver alguma dúvida, mande perguntas, mande até comentários. Nós precisamos também de comentários, tá bom? Fique na graça, obrigado por assistir esse vídeo e até mais, Diogo. Até a próxima. Obrigado. Tchau, beijo. Tchau.